Bom dia para todos, a paz do Senhor. O nosso comentário bíblico de hoje está no livro de Esther, capítulo 6, leamos do versículo 6, a parte B, que diz: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que essa pergunta foi feita pelo rei a Amã. Amã, que era um inimigo do povo judeu, e especialmente de Mardoqueu, porque Mardoqueu era judeu e não se prostrava diante dele quando ele passava na porta do rei. E nós vemos que Mardoqueu disse que não se prostrava diante dele porque Mardoqueu era judeu. E nós vemos que ele tentou matar a Mardoqueu, fez uma forca e foi à presença do rei para pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu na cova que ele tinha feito. E aí quando ele chegou na casa do rei, o rei saiu com essa pergunta, visto que o rei perdeu o sono. E o rei leu nas crônicas que Mardoqueu tinha livrado o rei da mão de dois dos seus servos que queriam matá-lo, né? E aí nós vemos que o rei perguntou aos seus servos: que honra se deu a Mardoqueu por esse benefício que ele fez? E os servos disseram: nada. Então nós vemos que quando Amã entrou, o rei saiu com essa pergunta: que se fará com o homem de cuja obra o rei se agrada? E Amã colocou no seu coração dizendo: de quem mais o rei vai se agradar a não ser de mim? Então vamos fazer o seguinte, rei: a esse homem que o rei se agrada. Olha, irmão, muitas vezes a gente pensa que nós somos o melhor, a gente sempre quer o melhor para a gente e o pior para os outros. Foi o que ele pensou. Ele disse: esse homem, ele viste a roupa real que o próprio rei veste. O rei coloca o anel do rei no dedo dele, a coroa que o rei usa na cabeça dele, o cavalo que o rei anda montado, ele deve ser colocado sobre esse cavalo, e pega um dos príncipes mais importantes do rei, saia pela rua publicando e dizendo: assim se fará com o homem de cuja obra o rei se agrada. E aí o rei disse: olha, não deixe cair nenhuma dessas palavras, vai e faz isso com o judeu Mardoqueu. Mardoqueu era aquele que o próprio Amã aborrecia, porque não se prostrava diante dele, que tinha armado uma forca já para matar Mardoqueu. Então ele agora teve que vestir Mardoqueu com a roupa real do rei, a coroa do rei na cabeça, montado no cavalo que o rei montava, e apregoou pela rua: assim se fará com o homem de cuja obra o rei se agrada. E nós podemos traduzir isso também para Deus: assim se fará com o homem, com a mulher, com a jovem, com a criança, de cuja obra Deus se agrada, não é? Porque Mardoqueu representava Deus, representava a semente santa. E naquele lugar ele não obedecia às leis de se prostrar diante de Mardoqueu, porque os judeus e o homem que tem mais Deus se prostra diante de Deus, não é? Enquanto todas as nações se prostravam. E o próprio Amã já tinha mandado com o rei, já tinha dito ao rei que o rei matasse todos os judeus, inclusive Mardoqueu, porque era um povo que tinha leis diferentes, não convinha viver no meio daquele império, e o rei aceitou. Então já tinha dia, já tinha hora determinada para que o povo judeu fosse morto. Mas aí nós vemos que a partir dessa hora a coisa se inverteu, né? Quando Mardoqueu, a rainha entrou diante do rei, sob as orações e a consagração do jejum do povo judeu, o rei estendeu para ela a seta, e ela fez 2 banquetes, e nesses 2 banquetes ela pediu a sua vida como prêmio. E o rei disse: o que é que está acontecendo? É porque minha família estamos sendo vendidos à morte. Se pelo menos a gente fosse vendido como escravo, estava bem, mas é que a extinção da nossa família, da nossa nação está. Aí o rei disse: quem fez isso? Ele disse: foi Amã. Então nós vemos que esse Amã, que andou já puxando Mardoqueu pela rua, prepararam uma forca para matar Amã. E aí nós vemos que aí, quando a rainha disse ao rei que ela estava sendo vendida e a morte dela, da nação, estava decretada, o rei mandou que Amã fosse morto na mesma forca que ele preparou para matar Mardoqueu. E aí cumpre, está em Provérbios 26, 27, que diz: aquele que abre uma cova cairá nela, e aquele que remover pedra, a pedra cairá sobre ele. Quem abre uma cova para um servo, para uma serva de Deus, para um homem, para uma mulher, Deus fará com que ele caia nessa mesma cova. Assim Deus vai fazer com todos os inimigos, com todos aqueles que se levantam contra você. Nós vemos que no final, Amã tinha mandado um decreto para que todos os judeus fossem mortos. E aí nós vemos que quem foi morto foi ele, a família dele.
E os judeus foi quem destruiu todos aqueles que tinham se levantado contra ele, porque é Deus que peleja por mim e por você, e ele está pelejando pela tua causa, e os teus adversários serão derrotados também. Que o Senhor te abençoe.